Fala galera! Priscilaine na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós vamos falar dos impactos da pobreza menstrual no Brasil. Vou corrigir uma redação modelo Enem sobre esse tema. Vamos ver se o filho usou bem o repertório, se o filho argumentou bem, se há proposta de intervenção efetiva, enfim. Vamos para a correção completa que a Priscilaine faz. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, comenta, compartilha e coloca aqui embaixo sobre qual tema que você quer que eu corrija as próximas redações. Então vamos lá. Fi, primeira coisa que eu quero falar com você é em relação à letra, tá bom? A letra. Então aqui, ó, como você escreve em letra de forma, eu quero que você diferencie melhor a letra maiúscula das minúsculas, tudo bem? Em alguns casos ela tá muito semelhante à anterior, tá? As minúsculas, então dá um cuidado especial aí nisso, tudo bem? Só para diferenciar bem a letra maiúscula das minúsculas e não pegar um corretor tormenta para te atormentar, tudo bem? Cuidado aí com a margem, tá? Eu sou bem chata em relação a isso, então não deixe esses espaços aqui ao final das linhas. Procure escrever o texto aí bem alinhadinho. Segundo a Constituição Federal de 88, inciso 4º, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas. Contudo, essas políticas são ineficazes, não ocorrendo a democratização do acesso à saúde. Exemplo disso é observado na realidade daquelas que menstruam, haja vista a pobreza menstrual presente na sociedade brasileira odierna, sendo seus impactos uma violação à dignidade e ao bem-estar feminino. Diante disso, é mister pontuar a omissão governamental e os efeitos deletérios da problemática. Ok, gostei do seu parágrafo, né? Aqui você poderia colocar não são ineficazes, você poderia colocar assim, ó, não são totalmente, para você não generalizar e jogar tudo fora, né? Então, para você não ser muito extremista, você poderia colocar não são totalmente eficazes, né? Não ocorrendo a democratização do acesso à saúde. Exemplo disso é observado na realidade daquelas que menstruam, haja vista a pobreza menstrual presente na sociedade, sendo seus impactos uma violação à dignidade e ao bem-estar feminino. E aqui você trouxe a omissão governamental, né? Então aqui você trouxe a causa. Eu só quero puxar para a conversa para você lembrar do tema, né? O tema era para falar dos impactos. Então a palavra, né? A pergunta comando que você deveria aplicar aqui seria quais, né? Quais são esses impactos? E aí você escreveria esses impactos, cada um em um parágrafo de desenvolvimento. Tudo bem? Mas você já mencionou impactos na introdução, então tá ok. Mas sempre tem esse cuidado aí para atender exatamente aquilo que a proposta solicita, beleza? Primordialmente, o descaso do Estado com o corpo menstrual é o principal contribuinte para a persistência do entrave e seus danos. Como assim corpo menstrual? Corpo menstrual, tá? Então, rever aí. Eu acho que você não quis dizer isso, tá? Para a persistência do entrave e de seus danos. Esse descompromisso é notável em diferentes setores governamentais, sendo a escola um desses, que é o que é comprovado pelo relatório realizado pela Unicef, que apontou que mais de 4 milhões de meninas frequentam instituições de ensino com privação dos requisitos mínimos para a higiene menstrual. Com base nesse viés, a incompetência, a palavra que indica juízo de valor, gostei bastante, das esferas de poder é uma grande ameaça para o desenvolvimento harmonioso da nação, em razão de não cumprir com o seu papel e não assistir o público feminino que se encontra em situação de vulnerabilidade. Em suma, a ausência de bens e serviços gratuitos relacionados à menstruação cerceia a vida das mulheres, que lutam mensalmente contra sua necessidade fisiológica de maneiras degradantes, tá? Então, olha lá. Aqui você falou do descaso, né? E aí aqui você vem falando da questão da escola, que é um deles, né? E aí você colocou a incompetência é uma grande ameaça para o desenvolvimento harmonioso da nação.
Aqui eu acho que não é nem o desenvolvimento harmonioso da nação, mas apenas assegurar o mínimo para essas mulheres, né? Então é a questão de assegurar o mínimo, de assegurar aquilo que elas precisam, de assegurar aquilo que é direito delas, né? Então eu acho que aqui você poderia não ter colocado o desenvolvimento harmonioso da nação, né? E aí você poderia colocar, com base nesse viés, a incompetência das esferas de poder é uma grande ameaça para o desenvolvimento dessas mulheres, uma vez que elas são tolhidas, né, de ter acesso a uma educação, de ter acesso a um aperfeiçoamento. Por quê? Porque como que elas vão frequentar esses espaços sem conseguir conter o fluxo menstrual? Tudo bem? Gostei que você trouxe palavra que indica juízo de valor, gostei que você se posicionou, achei bem interessante, tudo bem? Cerceia a vida das mulheres que lutam mensalmente contra sua necessidade fisiológica de maneiras degradantes. Aqui, eu acho que você poderia ter colocado, né? Contra sua necessidade fisiológica sozinhas, sem o apoio do poder público ou sem que o direito assegurado na Constituição Federal seja realmente efetivo, tá? Porque aí, quando você me coloca aqui, filho, ó, de maneiras degradantes, aqui nós temos um problema de progressão. Por que problema de progressão? Por quê? Porque eu queria saber qual que é esse problema, eu queria saber quais são essas maneiras degradantes. E aí, como você não complementa, isso pode ser penalizado por erro de progressão. O corretor fica esperando você acrescentar alguma informação nova, tudo bem? E aí, eu acho que seria uma boa aí você retomar a alusão que você fez lá na introdução da Constituição Federal, ou até mesmo retomar isso que você colocou no tópico frasal, mencionando como esse descaso inviabiliza o direito dessas mulheres, ou inviabiliza a vida delas nesse sentido. Em segundo plano, os problemas advindos da pobreza menstrual são vastos e preocupantes, não se restringindo apenas ao corpo físico. Cuidado quando se fala de corpo físico, corpo menstrual, corpo social, tudo bem? Dá uma cuidadinha aí nesses termos que estão bem manjados. A partir disso, a compreensão equivocada e errônea do corpo social, nem tinha lido e já vi que você errou aqui, ó, que você retomou aqui, ó. Sobre o ciclo menstrual, relacionando menstruação com impureza e sujeira, também abala o psicológico das mulheres, autenticando a máxima postulada por Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo. É o contexto social que faz da menstruação uma maldição, por essa passar a ser motivo de vergonha e de constrangimento. Sendo assim, o desconforto físico é somado ao desconforto mental, comprometendo a percepção da mulher sobre si, desencadeando problemas ligados à autoestima, como a depressão, o que acaba por ferir o que fere, tá? O seu potencial e cotidiano. Logo, o somatório de percalços só aumenta e nada é feito para coibir as causas e nem as consequências, o que perpetua a percepção de maldição. Quando você fala tudo, nada, coisa, evita trazer isso na redação. Por quê? Nada é nada. Coisa é coisa, tudo é tudo. Então, é muito superficial, é muito senso comum. Então, você coloca assim, ó, e ações não são efetivas, e as ações aplicadas não são suficientes para resolver isso. Tudo bem? E aí, você colocou, né, os problemas advindos são vastos e preocupantes, não se restringindo apenas ao corpo físico. E aí, aqui, você já poderia ter complementado, né? Não se restringindo apenas ao físico, mas também e principalmente, ou também principalmente, ao psicológico, porque aí o foco do seu parágrafo é o que? É as mulheres se sentirem sujas, as mulheres se sentirem impuras, as mulheres se sentirem menos do que os homens em relação a essa questão, né? Gostei também desse parágrafo e gostei que você retomou ali a questão da Simone na reflexão crítica. Achei bem interessante esse movimento que você fez. Destarte, para que o bem-estar e a dignidade sejam novamente estabelecidos, subterfúgios referentes aos impasses supracitados devem ser estabelecidos. Ações, meu filho, ações.
Portanto, o Estado, mais precisamente os Ministérios da Mulher e Saúde e seus responsáveis, devem criar o projeto de lei absorvendo, que consiste na distribuição gratuita de absorventes por meio da arrecadação de impostos, repassando verbas para que prefeituras possam dar absorventes às suas cidadãs em condição de vulnerabilidade, a fim de sanar essa infelicidade que assola e culminar no cumprimento da Constituição vigente do Brasil. Não é uma infelicidade isso, sabe? É um direito mesmo que não é garantido, é um problema, né? E não é apenas infelicidade. E aí, quando você coloca projeto de lei, meu filho, projeto de lei, quem faz projeto de lei não é o ministério. Então, aqui você poderia colocar um projeto mesmo, né? O projeto explicando, né, como que ele vai ser organizado. E aqui eu coloco, ó, portanto, os Ministérios da Mulher e da Saúde devem criar, e aí você especifica. Rever essa questão do Ministério da Mulher, né, como que ele é organizado, como que ele é intitulado, né, e aí explica como que essa arrecadação iria ocorrer, daria para você dar um detalhamento, né, não só distribuindo absorvente, mas também dando palestras e conversas e rodas de discussão, para que esse tabu da menstruação também seja combatido, para que esse problema relacionado aí a essa maldição atribuída à menstruação também seja alterado. E aí, quando você traz os possíveis resultados, né, o efeito disso, eu sugiro que você faça um novo período, né? Desse modo, será possível cumprir com aquilo que dispõe a Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à saúde. Tudo bem? Ficaria melhor relacionado dessa forma aqui, tá? Gostei do seu texto, comparando com aquela primeira correção que eu fiz, né? Nós já temos uma melhora significativa aí, tá? Eu quero que você dê uma ênfase um pouquinho especial à competência 2 e 3, que realmente são aí os nossos problemas. 300, 600, 700, 820, 880 é a sua nota, tudo bem? Qualquer dúvida, meu filho, estou à disposição. Entre em contato aqui com a Priscilane, que nós vamos conversar. Bora escrever redação? Bora, meu filho!